Satanás venha se andar. Não, Deus te trouxe hoje aqui porque existe uma cobertura. A minha oração nessa noite é que quando você sair daqui, você chegar na sua casa, você perceba a diferença. Quando você abrir o portão para você entrar, você vai sentir um clima diferente, porque a minha oração nessa noite é que Deus libere miríades e miríades de anjos para trabalhar na nossa casa. Que a nossa casa seja um lugar de alegria, que a nossa casa seja um lugar de adoração, que a nossa casa seja um lugar de santidade ao Senhor. Eli não teve esse cuidado, se corrompeu e deixou os filhos se corromper. Qual é o verdadeiro papel de nós pais? Eu estou falando com homens nessa noite. Nós homens, nós pais, temos uma responsabilidade, porque filhos não são nossos, filhos são herança do Senhor. Deus entregou os filhos na nossa mão para nós cuidarmos, para nós orientarmos, para nós darmos exemplos de vida fiel, de fidelidade ao Senhor. Porque o seu filho será amanhã o que ele aprende hoje dentro de casa. Os nossos filhos, eles refletem aquilo que nós ensinamos dentro de casa. Quando vejo algumas cadeiras vazias nessa noite nessa igreja, eu fico imaginando tantas famílias que poderiam estar sendo abençoadas nessa noite, tantas famílias que poderiam estar aqui recebendo vitórias de Deus, mas estão dando péssimos exemplos para os seus filhos. Em vez de vir para a casa do Senhor, em vez de vir para cá para adorar o Senhor no primeiro dia da semana, no dia consagrado ao Senhor, não, preferem ir para outro lugar, dando exemplo de que igreja não é lugar de prioridade. E o pior de tudo, que amanhã esses mesmos pais vão procurar o pastor para dizer: pastor, meu filho está crescendo, ele não quer ir mais para a igreja, porque nós não ensinamos como precisa ser ensinado. Gideão, depois de fazer tanta coisa boa para Deus, depois de experimentar um Deus tão poderoso, conquistar tantas vitórias, Gideão se corrompeu. E a Bíblia diz que o fim de Gideão foi um fim abominável diante de Deus. Porque Gideão, ele idolatrou. Gideão, que poderia aproveitar todos aqueles exemplos e plantar dentro da sua casa um exemplo de vida fiel. Aí você encontra lá no final que o filho de Gideão mata os seus dois irmãos para reinar. Sabe por quê? Porque perdeu o foco da vida, perdeu o exemplo da vida. Atos capítulo 5 conta a história de uma família, um casal, um homem que trabalhava na casa do Senhor, um homem que era oficial na igreja. E a Bíblia diz que aquela igreja, ela vivia unida, no partir do pão, na oração, na comunhão, tudo era comum a todos. Essa família veio de uma propriedade, e porque quiseram, não eram obrigados, mas porque quiseram, trouxeram parte daquela venda à igreja. Só que eles deixaram Satanás entrar no coração, deixou Satanás plantar mentira no coração. E quando entraram na igreja, já tinham combinado para falar com o pastor Pedro, que era o pastor daquela igreja, que eles tinham recebido um tanto por aquela propriedade. E quando aquele homem chega diante do altar e deposita aquele dinheiro aos pés do pastor Pedro, Pedro diz: Ananias, por que você deixou Satanás entrar no teu coração? Por que, Ananias, você deixou a mentira entrar no teu coração? Ananias, se você vendesse essa propriedade e ficasse com todo o dinheiro, não seria tudo teu? Porque você mentiu. Você não mentiu a homens, mas você mentiu ao Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que diante daquela palavra do apóstolo Pedro, Ananias caiu morto. Famílias sendo mortificadas, porque o diabo tem entrado e tem plantado engano no coração dessas famílias. A minha palavra nessa noite é de amor, porque eu tenho a você, é carinho que eu tenho com você. Não permita que Satanás entre na sua casa para plantar palavra de engano. Não permita que Satanás entre para trazer complô sobre a tua família, porque isso tem cheiro de morte. Essas coisas você não aprende na esquina. Essas coisas a gente aprende na casa do Senhor. Essas coisas a gente aprende no altar do Senhor.
E agora vem a mulher de Ananias. Ananias tinha sido levado para o cemitério. E quando Safira entra na igreja, e o pastor pergunta: oi, irmã Safira, por quanto você vendeu aquela propriedade? Ela, porque tinha combinado com seu marido um complô de mentira. Uma casa onde eles poderiam falar: meus filhos, na nossa casa só existe verdade. Meus filhos, na nossa casa nós não vamos deixar Satanás entrar com engano. Meus filhos, aqui na nossa casa existe um Deus que vê todas as coisas. Meus filhos, não adianta tentar enganar Deus, porque a Deus ninguém engana, não. Mas eles perderam essa oportunidade de plantar essa palavra dentro da casa e deixaram Satanás enganar. Quando a irmã Safira entra na igreja, que ela confirma a mesma mentira, o pastor Pedro diz: estão chegando aí os pés que levaram seu marido, e eles também vão levar você. E naquele momento ela caiu morta. Famílias sendo destruídas, irmãos, porque não estamos pregando a verdade dentro da nossa casa, porque não estamos falando as coisas com clarezas dentro da nossa casa. Meu irmão, a sua casa precisa estar edificada sobre a rocha. A sua casa não pode estar edificada em cima de engano. Uma derrota chama outra derrota. Mas eu quero te alertar nessa noite que existe o fundamento da tua casa, que é Jesus Cristo, que é o alicerce seguro. Se você hoje pode ouvir essa palavra e praticar no seu coração, Jesus falou que aquele que ouve e pratica é semelhante a um homem sábio que edifica a sua casa sobre a rocha. Os ventos sopram, as chuvas caem, as águas sobem, mas a casa permanece de pé, porque está edificada sobre a rocha. Que nesta noite a sua escolha seja plantar a sua casa em cima da verdade, edificar a sua casa em cima do que é justo, do que é santo, do que é puro, do que é de boa fama, do que é honesto, porque isto traz vida, e vida para você e para a sua família. E exemplo desse casal. Agora, quem serve ao Senhor, quem busca ao Senhor com sinceridade, a Bíblia nos fala sobre o rei Ezequias, Isaías capítulo 38, verso 1. O Senhor manda o profeta Isaías ir na casa do rei Ezequias. Isaías fala: olha, Ezequias, arruma a tua casa, porque você vai morrer, você não vai viver. Põe em ordem a tua casa. Aí a Bíblia diz que quando o profeta sai da recâmara onde estava o rei Ezequias, o profeta estava no pátio. Ezequias voltou-se para a parede, começou a clamar a Deus, dizendo: Deus, eu tenho feito o que é sincero, o que é justo diante de ti. Deus, eu não tenho me corrompido. Deus, o meu exemplo é exemplo de um homem que quer te servir com integridade de coração. Deus, a minha vida não é uma vida de engano. Eu tenho feito o que é agradável aos teus olhos, Senhor. E se isso o Senhor recebeu, eu quero te pedir: aumenta os meus anos de vida sobre a face da terra. Ah, irmãos, quando Deus encontra um coração sincero, quando Deus encontra alguém que glorifica o nome dele, a Bíblia diz que agora o Senhor vai e fala para Isaías: Isaías, para aí, Isaías, volta e diga para Ezequias que ele não vai morrer, mas que ele vai viver mais 15 anos. Sabe por quê? Porque um homem experimentou plantar na sua casa sinceridade a um Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos trabalhar para a nossa casa. E na hora que a enfermidade chegar, nós podemos declarar diante de Deus: nós temos andado nos teus caminhos. Deus, nós temos procurado ser fiéis ao Senhor. Deus, nós não aceitamos essa enfermidade aqui. Se for uma luta financeira, se for uma dificuldade, você tem moral de questionar com Deus e falar: Deus, eu tenho sido fiel nos meus dízimos, eu tenho sido ofertante na tua casa. Eu não aceito que o devorador, que o migrador, que o cortador, que o gafanhoto venha consumir o fruto daquilo que o Senhor tem me dado. Aí você tem autoridade para repreender todo devorador na sua finança. Quando você vai orar por alguém, o diabo não pode te acusar. Quando você vai fazer algo para o Senhor, o diabo não pode te acusar, porque você tem andado na vida reta
diante de Deus.